Graças a Paz, tudo bem, igreja? Estou aqui para poder ajudar vocês a entender um pouco mais o nosso livro de Êxodo, exatamente. Livro de Êxodo, e a gente está nessa pegada roteira. Então vamos agora entender um pouco mais o que é esse livro, quem escreveu, algumas curiosidades e, é claro, autores, contexto histórico e tudo, para a gente entender profundamente esse livro da Bíblia. Bom, começando pela abertura, claro. O livro de Êxodo, que significa saída ou partida em grego, reflete seu tema central, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, sucedendo Gênesis, e compõe também o Pentateuco, os 5 primeiros livros atribuídos à autoria de Moisés. Bom, para você que não sabe, o Pentateuco ele é composto por 5 livros do Velho Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros compõem o Pentateuco. E é claro, os 5 são de autoria de Moisés, e dentre eles, o Êxodo, o livro de Êxodo, que a gente está lendo. Bom, o livro ocupa um lugar fundamental na fé e identidade do povo de Deus. A libertação do Egito e o estabelecimento de uma aliança no Monte Sinai. Mais do que um relato histórico, Êxodo retrata a importância de líderes justos e comprometidos ao chamado de Deus e para um relacionamento profundo com Ele. Então, se você já leu o livro de Êxodo ou está nessa leitura, você vai perceber que durante todos os capítulos vai desenrolar uma história onde acontece a libertação do povo de Deus. E ali, Moisés é levantado como o líder principal dessa libertação, é claro, por Deus, mas acompanhado também de Arão. Agora, vamos entender melhor o contexto histórico do livro de Êxodo. Claro, é importante. O Egito é onde grande parte da história de Êxodo se desenrola. Era uma potência de destaque na época, com uma civilização altamente desenvolvida, um governo centralizado, forte e práticas religiosas complexas, que na época era o politeísmo, a crença em mais de um Deus. Os hebreus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, viviam como escravos no Egito, sendo forçados a realizar trabalhos pesados sob o domínio de Faraó. Aí você me pergunta, por que isso aconteceu? Aí eu te explico. A narrativa do Êxodo, do livro de Êxodo, se conecta à história de José do Egito. Após sua morte e com o passar do tempo, surgiu um novo faraó, que não conhecia a história do povo de Deus, e temeroso com o crescimento e a possível ameaça que os hebreus representavam, ele decidiu subjugá-los, impondo-lhe trabalhos forçados, para enfraquecer sua força e limitar sua expansão. Bom, se você está um pouco lembrado, José do Egito ele foi governador, e após a sua morte, o povo de Deus, foi se abrigar no Egito. Só que após muitos anos, essa história de José como governador foi esquecida. E o faraó, tendo medo da crescente população, ele começou a escravizar, para que usasse como mão de obra, mas também para que não sofresse uma retaliação posterior. Bom, os autores eu já citei, não tem muito o que falar. É Moisés. Moisés ele é autor desse livro, o livro de Êxodo, assim como todos os outros 5 componentes do Pentateuco. Tá, agora vamos entender, essa parte é legal, hein? Vamos entender a estrutura do livro de Êxodo. Bom, o livro de Êxodo ele é composto por 40 capítulos, que pode ser dividido em 3 partes principais, cada uma destacando um aspecto essencial da jornada do povo de Deus. Bom, primeira parte, a libertação do Egito, que acontece entre Êxodo capítulo 1 até o capítulo 15. Essa parte narra a opressão dos hebreus, o chamado de Moisés e a libertação milagrosa conduzida por Deus. Os principais eventos incluem o nascimento de Moisés, e a sua criação no palácio do faraó, mesmo sob um decreto de morte para os recém-nascidos hebreus, Aquela história, Moisés era pequenininho, a sua irmã Miriam chegou lá, deixou ele lá no rio, aí chegou lá uma mulher egípcia, pegou ele, acolheu e ele cresceu lá como príncipe do Egito.
Aí depois, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, onde Deus o chama para libertar seu povo e revela o seu nome. Eu sou quem sou. E logo depois, as 10 pragas do Egito, que foi um momento crucial onde Moisés, conduzido por Deus, né, demonstrou o poder de Deus para poder conduzir essa libertação do povo de Deus. E é claro, vou citar aqui as 10 pragas. Primeira, as águas do rio Nilo transformadas em sangue. A segunda, invasão de rãs. A terceira, infestação de piolhos. A quarta, enxame de moscas. A quinta, morte dos animais egípcios. A sexta, feridas e tumores. A sétima, chuva de pedras, o granizo. A oitava, nuvem de gafanhotos. A nona, trevas por 3 dias. E a 10ª, e a mais marcante, é a morte dos primogênitos egípcios. Bom, é bom a gente lembrar que essa última praga foi marcante, porque foi aonde Faraó viu que não tinha mais jeito, e aí liberou o povo de Deus. Mas também foi onde os hebreus colocavam o sangue, né? O sangue de cordeiro nos umbrais das portas, para que assim o anjo da morte, né, não passasse pelas casas dos hebreus e assim só iam na casa dos egípcios. Essa aqui é boa também. A travessia do Mar Vermelho. Deus abre o mar para os hebreus atravessarem. Isso é um marco. É onde marca exatamente finalmente a libertação do povo de Deus. Que até ali eles ainda estavam sendo perseguidos. Só que após a travessia do Mar Vermelho, é então que é decretada podemos dizer assim, a libertação do povo de Deus. Bom, agora vamos para a nossa segunda parte, que é a jornada do deserto, após a travessia do Mar Vermelho. O que acontece no capítulo de Êxodo 16 até o capítulo 18? Após a libertação, o povo inicia uma caminhada de aprendizado e provação no deserto, enfrentando desafios como fome, sede e muito de desobediência. É difícil. Deus, em sua fidelidade, responde às necessidades do povo. Mas como? Bom, com o sustento, através do maná e das codornizes, que supriam diariamente a fome do povo, a água da rocha, né, que é um negócio engraçado, que Moisés, e seguindo a orientação de Deus, ele bate assim na rocha e a rocha sai água. Só que uma pequena curiosidade, por causa dessa batida na rocha, que Deus mandou ele fazer de um jeito. Só que aí Moisés fez de outro. Aí desobedeceu. E por causa disso e algumas outras coisas, Moisés acaba não entrando na Terra Prometida. E a gente vai entender isso nas próximas partes. Outro cuidado de Deus, a coluna de nuvem e coluna de fogo. Deus guia o povo com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, simbolizando a constante presença de Deus. E também o cuidado essencial de Deus. Orientação divina e paciência, muita paciência. Mesmo diante das murmurações frequentes, Deus demonstra paciência ao moldar o caráter do povo. E constantemente, o povo de Deus, mesmo sendo cuidado, mesmo tendo todo o cuidado de Deus com eles, com coluna de fogo, com água, com maná, eles continuavam reclamando. Estavam reclamando direto. E aí Deus, ele não se agradava disso, mas ele continuava fiel e continuava permanecendo ali, presente na vida deles e com o mantimento, a provisão. Agora vamos para a terceira parte, que é a aliança e as leis, que vai de Êxodo 19 até Êxodo do capítulo 40, que acontece no Monte Sinai. Deus firma uma aliança com Israel e entrega instruções fundamentais para a vida do povo. E é claro, essas leis são os 10 mandamentos, que citando aqui são elas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Segundo, não fazer ídolos nem imagens para adorar. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, descansar no 7º dia e dedicar esse dia a Deus. Quinto, honrar o pai e a mãe. Sexto, não matar. Sétimo, não cometer adultério. Oitavo, não furtar. Nono, não dar falso testemunho contra o seu próximo. E 10º, não cobiçar as coisas do seu próximo.
Esses foram os 10 mandamentos instituídos por Deus, onde Moisés subiu o Monte Sinai e lá ele ficou um período onde Deus escreveu nas tábuas as leis e assim depois Moisés descendo foi que apresentou pro povo de Deus. Logo após a construção do tabernáculo, que Deus entrega instruções detalhadas para a construção de um santuário móvel, que simbolizava a sua presença no meio do povo, mostrando a importância da adoração e da comunhão. Quem entra na Terra Prometida é algo que poucos ali do meio daquele povo ali entram. Por quê? Porque o povo estava desobedecendo, estava murmurando, estava difícil pro povo. Mas 2 homens entraram, não só viram, como entraram na Terra Prometida. Por causa da desobediência e falta de fé, apenas Josué e Caleb, dentre os líderes originais, entram na Terra Prometida. E Moisés, devido a um ato de desobediência, contempla a terra, mas não entra nela. Bom, foi o que eu falei anteriormente. Dentre alguns fatores de Moisés não ter entrado na Terra Prometida, um deles foi que ele, sim, desobedeceu, Moisés foi um grande líder, mas ele também errou e, infelizmente, não entrou na Terra Prometida. Bom, agora vamos abordar aqui principais temas importantes e lições do livro de Êxodo. Primeiro, redenção e libertação. O livro de Êxodo é essencialmente uma narrativa de libertação. Deus ouve o clamor do teu povo, oprimido, e intervém para libertá-lo da escravidão do Egito. Bom, é inegável que o livro de Êxodo relata uma libertação do povo de Deus. Porque assim como eles foram escravizados, através do clamor, mesmo eles murmurando depois, mas clamaram e Deus ouviu o clamor, e então libertou seu povo. Segundo ponto, aliança com Deus. No Monte Sinai, Deus estabelece uma aliança com Israel, marcando um pacto de compromisso mútuo, os 10 mandamentos, que resumem nessa aliança, para o povo viver como uma comunidade santa e justa. Essa aliança reforça a ideia de que o relacionamento com Deus exige compromisso e obediência. Bom, a gente pode levar isso para os nossos dias de hoje. Um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus, ele não se resume apenas a pedir, não se resume apenas a uma parte unilateral de um relacionamento. Pelo contrário, o relacionamento com Deus verdadeiro, ele faz parte de uma interação mútua de uma parte e de outra. No nosso caso, é nós e Deus. Deus não vai fazer apenas porque Ele quer. Ele pode? Pode, porque Ele é soberano, Ele é Deus sobre todas as coisas. Mas Ele também quer uma interação nossa, para que nós participemos dessa vontade soberana de Deus. Então, é um relacionamento verdadeiro e profundo que Deus tem conosco, onde não é apenas unilateral, de uma parte ou de outra, mas sim um conjunto onde eu obedeço à voz de Deus, Deus compreende que eu sou fiel à palavra dele, que eu vivo de acordo com aquilo que ele estabeleceu para minha vida, e essa interação mútua vai levar à vontade perfeita e agradável de Deus. Bom, outro ponto é liderança e fé. A jornada de Moisés é um exemplo marcante de liderança espiritual e confiança em Deus. Desde o chamado na sarça ardente até os desafios de guiar um povo rebelde pelo deserto, Moisés demonstra coragem, humildade e fé. Ele serve como inspiração para líderes em todas as épocas, destacando a importância de buscar a direção divina em momentos de dificuldade. Bom, Moisés, ele não foi só um grande líder, mas ele foi e é um exemplo para nós até hoje, porque ele como líder buscou sempre a voz e a orientação de Deus, não seguindo as próprias vontades ou a sua própria voz, seu próprio querer, mas sim buscando sempre a vontade de Deus, aquilo que Deus planejou para os hebreus, para o povo dele, para o povo de Deus. Então, assim, buscar a Deus como liderança, um direcionamento, uma orientação, assim como Moisés fez, com fé, com temor e tendo essa certeza de que os planos de Deus, com certeza, são melhores e maiores que os nossos, nós podemos enxergar em Moisés aquilo que nós devemos também colocar em prática nas nossas vidas. Bom, próximo ponto, obediência e adoração. A libertação do Egito não é um fim em si,
mas um meio para um propósito maior: adorar e servir a Deus. O tabernáculo construído segundo as orientações divinas simboliza a centralidade da adoração e da comunhão com Deus na vida do povo. A obediência às instruções divinas demonstra que a verdadeira liberdade está em viver segundo os propósitos de Deus. Bom, hoje em dia é muito comum a gente perceber que as pessoas que não conhecem a Cristo têm essa conexão, essa relação de que liberdade está em fazer o que quer, em fazer o que tem desejo. Mas não, para nós, e analisando o livro de Êxodo, essa liberdade está em servir a Cristo, a viver os propósitos de Deus para as nossas vidas, e não fazer aquilo que a minha carne deseja, aquilo que eu tenho vontade de fazer, e sim aquilo que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus tem para minha vida. Bom, e o quinto e último ponto é a presença divina. Desde o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, até a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, Êxodo ressalta a presença constante de Deus. Ele não abandona seu povo em momento algum, guiando-os e cuidando deles em cada etapa da jornada. Essa presença reafirma o caráter de um Deus que é próximo e fiel. Deus vai estar sempre, assim como no livro de Êxodo, ele esteve presente na vida do povo dele e também está presente nas nossas vidas. É claro que de uma maneira diferente. Antigamente eles não tinham o Espírito Santo, mas hoje nós temos o acesso mais facilitado através do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então, essa certeza, assim como Moisés sempre consultava a Deus, com essa presença constante e essa demonstração de poder de Deus, abrindo o Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, os 10 mandamentos, essa constante demonstração de poder de Deus no meio do povo é que mostra que Deus esteve sempre ao lado do povo, está sempre ao nosso lado. Mas é claro que hoje nós precisamos querer esse relacionamento, querer buscar a Ele, querer um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. E agora algumas curiosidades para a gente desse livro. Com o nome de Deus, Yahvé, em Êxodo 3,14, Deus se apresenta como Eu Sou o que Sou. É uma expressão que enfatiza sua eternidade e autoexistência. As 10 pragas, cada praga não foi apenas um milagre, mas também uma afronta direta contra os deuses egípcios, demonstrando a supremacia de Deus. Porque os egípcios estavam lá fazendo Deus Sol, Deus não sei o que, Deus nada, e nada, silêncio. E aí Moisés aparece, com as 10 pragas, e aí esse povo politeísta que acreditava em mais de um Deus, fica afrontado, como assim? Os meus deuses não respondem e esse Deus dos hebreus está fazendo esse tanto de coisa. Então foi uma afronta direta aos egípcios e aos deuses, às crenças deles. A Páscoa, instituída em Êxodo 12, a Páscoa é uma das celebrações mais importantes do judaísmo, celebrando a libertação do Egito, que remete também ao sangue do cordeiro nos umbrais dos portais, lá na última praga do Egito, que é o anjo que foi levando os primogênitos dos egípcios. O bezerro de ouro, mais uma curiosidade, em Êxodo 32, o povo comete idolatria, enquanto Moisés está no Monte Sinai, destacando a fragilidade humana, mesmo após grandes milagres. Cara, isso aqui é absurdo, O povo de Deus estava lá, tinha acabado de ver 10 pragas, tinha acabado de ver o mar ser parte disso, abrir o mar, não tá doido. E aí depois, lá no deserto, Moisés no Monte Sinai, lá com Deus, enquanto ele tá lá escrevendo os 10 mandamentos, o povo simplesmente começa a fazer um bezerro de ouro e adorar esse bezerro. Depois de tantas demonstrações de poder de Deus e Deus mostrando que estava com eles, o povo hebreu ainda assim era frágil, e mostrando a fragilidade humana, o quanto nós somos frágeis, o quanto a gente muitas das vezes não tem essa fé verdadeira em Deus. Então isso mostra também uma realidade nossa, porque nem sempre nós vamos ter uma vida retinha aqui. A gente é ser humano, nós vamos falhar, mas o importante é nós não perdermos o foco em Deus, o foco
que é Cristo Jesus nas nossas vidas, claro. E última curiosidade, são os detalhes do tabernáculo. A construção do tabernáculo é descrita em detalhes minuciosos, refletindo a importância de cada evento no culto a Deus. Cara, o tabernáculo era onde o povo adorava, né? Era um lugar ali que você ia para adorar, adoração a Deus. E aí Deus, dando os mínimos detalhes de como que ia construindo esse tabernáculo, revela a importância da gente dar a devida importância, relevância, adoração a Deus. Porque Deus, desde aquela época, já mostrava que a adoração a Ele não era qualquer coisa, não era de qualquer jeito. E hoje nós precisamos não perder essa importância, essa relevância da adoração nas nossas vidas para Deus. Amém? Não acabou. Meu Deus. Tem mais. Aplicações práticas. Irmão, hein? Ó, agora aqui para você aplicar na sua vida. Pra gente pegar o que o livro de Êxodo foi. Tem muita gente que fala, o livro de Êxodo é o Antigo Testamento, não dá pra aplicar na vida. Eu vou te mostrar que dá pra aplicar sim. Não é só história não, dá pra gente aplicar. E eu já falei algumas coisas que a gente aplica na nossa vida. Primeira, confiança em Deus nos momentos difíceis. Cara, pelo amor de Deus. Se o povo hebreu tava ali sendo escravizado, aquele era um momento difícil? Sim, era um momento difícil. Eles estavam enfrentando a opressão dos egípcios, estavam ali sofrendo. Aí Deus vai, liberta. Passa o Mar Vermelho. E aí estão lá no deserto. Estão sem comer, estão sem beber. E agora, o povo desespera. O que acontece? Deus manda maná. Mas uma curiosidade. Maná não é o nome da comida. E sim, significa o que é isso. Maná literalmente significa o que é isso. Então o povo, quando viu o maná caindo, falava: maná, significa o que é isso, o que é isso? Na nossa língua hoje. Voltando, Deus mandava o maná, as codornizes, lançava a água para o povo beber. Então o povo estava desesperado, não sabia o que ia sustentar eles. Mas aí Deus vem e traz a provisão. Então é uma lição pra gente começar a confiar, se você não confia ainda, né? Começar a confiar inteiramente em Deus, em todos os aspectos da sua vida, porque Ele vai trazer a provisão, vai trazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Segundo, importância de depender de Deus. Vamos olhar lá para Moisés. Moisés, como líder, ele podia simplesmente falar: não vamos fazer isso e aquilo. Não, ele não fez isso. Como um líder, Moisés, ele dependeu completamente de Deus. Se não fosse Deus, não ia ter as pragas, não ia ter a abertura do Mar Vermelho, não ia ter nada, porque Moisés não ia estar consultando a Deus, não ia ter os 10 mandamentos, porque Moisés não ia consultar a Deus e logo não ia acontecer nada do que ocorreu nessa libertação toda, nessa história toda. Então é um ponto para a gente começar a pensar mais. Depender de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Mas eu preciso fazer um negócio no meu trabalho. Depende de Deus. Que tá difícil. Depende de Deus. Que eu não vejo mais futuro. Depende de Deus. Dependa de Deus em cada uma das áreas da sua vida. Eu tenho certeza absoluta de que Deus, com a sua vontade, que é melhor que a nossa, melhor que os nossos planos, vai trazer aquilo que você jamais poderia imaginar. Então, dependa de Deus. Terceiro ponto, necessidade de adoração e gratidão. Cara, com tanta coisa que Deus fazendo, vindo no Mar Vermelho, lançando as praias, libertando o povo do Egito, cara, tem que agradecer, né? É um povo ingrato. Se Deus faz um negócio pra você, pensa agora você no seu contexto aí, ó, atualmente. Você, no seu contexto, atualmente, se você não agradece a Deus, quando, por exemplo, a sua mãe, a sua mãe foi curada de um câncer, de uma doença muito, vamos dizer assim, complicada, e aí, você não vai agradecer a Deus? Que ingratidão é essa? Comece a agradecer, a adorar, porque nós amamos a Deus por quem Ele é, não pelas coisas que Ele faz. Mas quando Ele faz uma coisa, a gente agradece, a gente adora,
Entendeu? Então, ó, relacionamento não é unilateral. Deus não só faz. Ele faz e a gente agradece, entendeu? É um relacionamento muito profundo e verdadeiro com Deus. E quarto ponto, para a gente colocar em prática nas nossas vidas, é a liderança humilde e servidora de Moisés, que demonstra que liderar não é dominar, mas servir ao povo e obedecer a Deus. Lembra quando Jesus falou para os seus discípulos que o maior é aquele que segue? Então, é a mesma coisa. Moisés, ele não usou o seu poder de liderança para poder dominar, para fazer a vontade dele. Não. Ele usou a liderança para guiar, para orientar o povo naquela situação. Porque o povo de Deus precisava de uma orientação, precisava ali de alguém liderando, guiando, porque eram muitas pessoas, era muita gente. E também, se não fosse Deus e alguém guiando, não ia dar certo. Alguma coisa ia acontecer, os egípcios iam pegar uma suposição, a quarta parte do povo de Deus. Então, com essa liderança dependente de Moisés com Deus, e humilde, claro, não dominando e nem fazendo as próprias vontades, Moisés é um exemplo claro que nós somos humanos, erramos, mas nós precisamos manter humildade, dependência e completa orientação através de Deus. Bom, e para acabar, infelizmente, ele fala, tá, calma aí. Mas para a gente finalizar essa análise complexa do livro de Êxodo, vamos pegar ali alguns pontos que a gente já trabalhou. Então vamos lá. O livro de Êxodo, ele não é apenas uma narrativa histórica. É uma jornada que ecoa através dos tempos. Ele nos lembra da fidelidade de Deus, da importância da obediência e da transformação que ocorre quando confiamos nele. Bom, depois de toda essa trajetória, aconteceram muitas coisas. Aprendemos sobre obediência, aprendemos sobre dependência, aprendemos sobre a soberania e o poder de Deus, sobre a presença de Deus, sobre a liderança que Moisés exerceu, uma liderança dependente, humilde. Então, depois de tudo isso, a gente pode pegar e encaixar no nosso contexto atual, no nosso dia a dia, sendo talvez mais humilde, você aí que é dono de empresa, você que é gerente, lidera alguma parte, você que é líder de célula. Você tem uma liderança humilde, como Moisés teve, uma liderança dependente de Deus? Então é essas análises que a gente precisa fazer para que assim nós nos tornemos e nos transformemos em pessoas livres, melhores, né, mais humildes, dependentes de Deus e completamente, podemos dizer assim, íntimos nesse relacionamento com Deus. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado, compreendido um pouco mais desse livro de Êxodo. Não sei se você já leu, se você está lendo, ou se você já... Ih, me perdi aqui. Mas você entendeu. Eu espero que isso te incentive a buscar mais, a ler mais da palavra, não só do livro de Êxodo, mas também de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, não só do Velho, não só do Antigo Testamento, mas como do Novo Testamento. Que essa aula sirva de um incentivo para você. Agradeço pela paciência e até mais.